Por que muitas vezes, mesmo sabendo que estamos causando um grande mal ou estamos indo por um caminho que não será proveitoso, nós ainda permanecemos no erro? A palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Porque vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objetos de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Você vai ver acima dessa palavra que o Senhor tentou de todas as formas livrar o povo da destruição. Diz assim: dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Por essa palavra nós podemos ver que desde aquela época as pessoas tinham uma grande dificuldade em obedecer a Deus. Mesmo ele dando avisos, sinais, enviando os profetas e alertando o povo do mal que causaria o caminho que eles estavam seguindo. E você também sabe que a família é um projeto de Deus, é algo que nasceu do coração do Senhor, algo que Ele criou para ser uma bênção na nossa vida. Por isso eu quero conversar com você hoje sobre algumas situações em que nós podemos, como um alerta do Senhor para nós nessa noite, evitar danos à nossa família para que ela seja abençoada e nós venhamos a ter um casamento e um lar cheio de paz e da sabedoria de Deus. Não é muito diferente nos dias de hoje, como nós lemos na palavra. As pessoas com dificuldade em ouvir a voz do Senhor e obedecer. Todas as vezes que Deus fala com você, ou Ele te repreende, ou Ele leva você a refletir sobre algo que você está fazendo, a fim de passar como uma lima, te afiando e te forjando para algo melhor, é porque Ele te ama ao ponto de não desistir de você e querer que você seja feliz, que você tenha a bênção dele sobre a sua vida. Abraão e Sara formaram um dos casais mais importantes de toda a história bíblica. Eles eram filhos de Terá e somente a mãe não era a mesma. Talvez por isso, 2 vezes Abraão, para se proteger, disse que Sara era sua irmã. Eles se casaram em Ur dos Caldeus, morando depois em Harã, de onde Deus os chama para a terra de Canaã. Deus lhes fez uma promessa, que eles viriam a ser pais de uma grande nação. As experiências que eles tiveram com Deus foram intensas, chegando até mesmo a uma alteração de nomes. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Abraão, pai de uma multidão, e Sarai, minha princesa. Teve o nome mudado para Sara, que significa princesa. A Bíblia diz que eles eram um casal hospitaleiro, cheio de fé, solidário, e que eles profundamente se consagraram com um compromisso com o Senhor. Enfrentaram provações dadas por Deus e desenvolveram uma vida harmoniosa com a família. Mas apesar disso, algo ameaçou essa família, a ansiedade. Embora Abraão e Sara, eles receberam a promessa, Sara na época estéril, Abraão de idade avançada, os dois, na verdade, já idosos, decidiram, por conta da ansiedade, apressar os planos de Deus. Então, Sara ofereceu sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. A ansiedade pode ser entendida como uma preocupação exagerada
e ela pode tornar a nossa fé deficiente e apresentar uma ameaça para a nossa família. Nós sabemos que por causa dessa atitude de Sara e Abraão, começou a aparecer discórdia entre eles. Uma discórdia que permanece até hoje no Oriente Médio, entre os descendentes de Ismael e Isaque. A ansiedade tem roubado a qualidade de vida de muitas famílias, porque ela rouba a nossa capacidade de ver as coisas simples e bonitas da vida. Nossa geração é testemunha de uma sociedade ansiosa, de famílias e indivíduos perturbados pela ansiedade. E tudo isso tem ameaçado a vida familiar. Como cristãos, nós somos desafiados a viver uma vida de total confiança na soberania e providência de Deus. Portanto, livre-se hoje da ansiedade que tanto lhe perturba. Deus tem seus métodos e a hora certa de agir. Espere por Ele. Agora eu quero falar sobre a fé. A fé é um elemento abençoador na família. Através dela, a família enfrenta embates da vida, norteia melhor a caminhada. Como o apóstolo Paulo diz, a fé sem fingimento de Timóteo, e ressalta que sua fé tinha lastros familiares. Uma das causas das crises familiares hoje é a ausência de fé no meio da família. Milhares e milhares de casais têm vivido sem nenhum referencial de fé no Deus vivo. Filhos criados num ambiente de total ausência de Deus. E o resultado disso é inevitável: famílias desestruturadas e uma sociedade cheia de problemas. A fé em Deus não significa que você não vai ter problemas e dificuldades. Mas se você tiver fé, você tem a garantia certa do cumprimento das promessas de Deus para a sua família. Essa foi a experiência de Abraão e Sara, um casal que superou dificuldades porque era um casal que tinha fé. Una-se em fé com seu esposo, com seu cônjuge, com sua esposa. A fé vai fortalecer vocês como casal e isso vai disseminar sobre a sua casa e sobre os seus filhos, que serão gerados num ambiente de fé e serão homens e mulheres fortalecidos no Senhor, que não serão inseguros diante dos problemas, mas serão homens e mulheres corajosos. Abraão e Sara sempre se mostraram obedientes a Deus, e a obediência trouxe bênçãos para a família deles. No início da peregrinação deles, a obediência se fez presente quando eles se dispuseram a deixar a sua terra, a casa paterna, para atender uma ordem de Deus. Quando Deus der uma ordem para você, obedeça, pois isso guiará a sua família para a bênção de Deus. Deus, ele prova a nossa fé e, consequentemente, a obediência de Abraão e Sara, quando Deus pediu o sacrifício do filho da promessa, Isaque, e eles se dispuseram a obedecer pela fé a ordem de Deus, a bênção recaiu sobre eles de uma forma sobrenatural. Obediência era o que Deus queria em primeiro lugar deste casal, e eles foram aprovados. Você percebe a diferença entre Adão e Eva, um casal que foi provado a obedecer, e quando não fizeram, sofreram as consequências de sua desobediência. Por causa da obediência, a família de Noé inteira escapou da morte. Quando Deus enviou as águas do dilúvio, a família dele foi salva, porque Deus tinha uma aliança com Noé e sua família por causa da obediência. A obediência traz bênçãos para a família e faz a família ser uma bênção. Até que ponto vai o seu compromisso de amor para com Deus? Sua família tem aprendido a amar a Deus e a expressar o seu compromisso para com Ele? Josué desafiou Israel a que tivesse um profundo compromisso de amor com o Senhor. Ele sabia que sua vida e de sua família poderiam ser ricamente abençoadas com essa atitude. Exercitando a fé, a obediência e o amor a Deus, a família é abençoada e ela se transforma num instrumento de bênçãos do Senhor para outras pessoas. Nós sabemos da importância e a necessidade do cristão ser uma pessoa fiel e obediente.
Muitas famílias deixam de ser abençoadas simplesmente porque desenvolvem uma vida sem nenhum compromisso com Deus. Que essa palavra venha ser luz para sua família e que você venha seguir os conselhos do Senhor nessa noite. Não importam as circunstâncias, Deus tem para você um futuro cheio de coisas boas e isso inclui toda a sua família. Ainda que você atravesse períodos difíceis, tome a mão de Deus e ande com Ele, e o Senhor promete que nunca deixará você cair. Uma boa noite a todas e um grande abraço. Fique com Deus, em nome de Jesus.